E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Joe Dimar e está começando o podcast Primeiro Você. E hoje nosso podcast está bem interessante e bem maluco ao mesmo tempo, porque eu vou entrevistar um cara chamado Joe Dimar. Não, mas espera aí, o meu nome já é Joe Dimar e eu vou entrevistar um maluco chamado Joe Dimar? Exatamente, eu vou entrevistar eu mesmo. Que loucura, né? Então fica aí que o assunto vai ser sobre o livro Kyla, a Menina de Bronze. É uma história muito louca, uma história real, uma história surpreendente. Então fica aí que está começando o podcast Primeiro Você. E hoje a gente vai saber quem é a Kyla, quais são os assuntos que esse livro aborda. Nós vamos saber também qual é a inspiração que levou Joe Dimar a escrever esse livro e qual é o objetivo dele com o livro Kyla, a Menina de Bronze. Kyla foi abandonada com 1 ano de idade. Sendo vítima de covardias, ela nos conta como foram seus dias no orfanato. Quando finalmente consegue ter uma família, ainda criança, Kyla vê tudo sendo destruído pela falta de adaptação. Quando adolescente, sem ter com quem dialogar sobre sexualidade, engravida. Contudo, Kyla vê o sonho de ser jogadora de futebol ainda mais distante. Seu bebê trouxe medo, dúvidas e a certeza de que não está sozinha quando o assunto é decidir o seu próprio destino. Diante dessas circunstâncias, acontecem fatos que dividem a sociedade. Muito obrigado por receber a gente, Joe Dimar. E a minha primeira pergunta é: quem é Kyla? Bom, quem foi Kyla? Né? Ou quem ainda é Kyla? Eu conheci Kyla quando eu tinha 16 anos. E a Kyla foi uma das pessoas que mais marcou na época, né, que eu era estudante. E foi uma pessoa de personalidade muito forte, uma pessoa divertida, uma pessoa muito ao extremo, em todos os sentidos, né? E a própria história dela me marcou muito, né? Por isso que eu meio que tomei essa iniciativa de começar a escrever um pouco mais sobre essa menina que eu conheci na minha adolescência e que não conseguiu passar desapercebida. Qual é o principal tema desse livro? Do livro Kyla, a Menina de Bronze. Então, o principal tema é o aborto, né? Que foi o que colocou a vida dela em risco, né? Ela tinha 16 anos quando eu conheci ela, eu era um pouco mais novo, e aos 16 anos ela já havia feito um aborto. E isso é uma coisa muito forte, né? Aos 16 anos, uma pessoa já fazer um aborto. Foi um aborto caseiro, né? Em casa, sem apoio nenhum, sem estrutura nenhuma. E foi uma das coisas mais perigosas, certamente, que ela fez na vida dela. Mas também esse livro ele aborda o abandono, porque a Kyla foi abandonada pelos pais biológicos, né? Então ele aborda o abandono, o aborto, o racismo, a homofobia, a violência de gênero, né? A desigualdade de gênero. Ele também fala sobre religiosidade, a intolerância religiosa, mostra o lado cruel da sociedade. Nós estamos entrevistando Joe Dimar, ele que é escritor do livro Kyla, a Menina de Bronze. Então eu vou continuar com as minhas perguntas e eu quero saber, Joe Dimar, qual é a tua inspiração, ou qual foi a tua inspiração para escrever esse livro? A minha inspiração foi que eu sempre gostei de escrever. E eu gosto muito de livros de ficção. Então, a partir de um momento, eu parei e pensei, por que não escrever livros de ficção? Só que esse livro aqui, Kyla, a Menina de Bronze, ele não é ficção, né? Ele é real, aconteceu, a Kyla existe, e toda essa história aqui também existe. Mas eu precisava começar a escrever, e não sabia
como escrever, né? Porque eu nunca tinha escrito nada, né, desse tamanho, né? Então, eu fiz uma retrospectiva. O que mais marcou, né, assim, né, coisas da minha vida onde eu fui mais o espectador do que propriamente o protagonista. Então, me veio assim na cabeça a época em que eu era estudante e a época que eu conheci a Kyla. Qual é o teu objetivo com o livro Kyla, a Menina de Bronze? O meu objetivo com esse livro é abrir diálogos. E como eu falei, né, o livro aborda o racismo, o abandono, a violência de gênero, o aborto. Tanto que eu coloco aqui Kyla, a Menina de Bronze, por quê? Né? Porque eu coloco aqui no livro que eu estava andando nas ruas de Porto Alegre e eu parei assim, comecei a observar as estátuas de bronze que homenageiam políticos e artistas, né? E essas homenagens mostram como esse político, como esse artista, ele é importante para a sociedade. Então eu parei e pensei, a Kyla ela é importante para a sociedade. Porque a Kyla é uma mulher e ela sofre racismo, ela sofre machismo, né? Ela é negra e ela sofre o racismo. E ela também foi abandonada quando era criança. Ela tinha um sonho de ser jogadora de futebol, mas ela engravidou. Então ela passou a ver o sonho dela ainda mais distante ou quase impossível, devido a ela estar grávida. E ela queria abortar e ela percebeu que esse era o corpo dela, mas ela não manda no corpo dela. Muito bem, e agora, para encerrar o programa, pode, por favor, ler algum outro trecho para a gente? Esse é um trecho que aconteceu depois que a Kyla abortou, né? Hoje eu tive um sonho estranho. Sonhei que estava deitada na cama e o bebê que eu tirei me pedia para mamar. Eu dizia para ele que não tinha leite, mas ele me puxava com força pelo braço, tentava segurar os meus seios e pôr a boca neles para mamar. Eu resistia e evitava suas mãos. Foi quando ele começou a chorar, gritar de fome e me bater. Parecia mais forte que eu. Começou a rasgar a minha blusa e meu sutiã. Parecia ter a força de um homem adulto querendo me violentar. Eu comecei a gritar por socorro. Não sabia mais se aquilo era um bebê ou um monstro. Acordei assustada e angustiada. Fiquei pensando naquilo o dia todo. Eu me perguntava se o que eu tinha feito era realmente certo. Eu não abortei por maldade. Foi por medo de decepcionar e encarar o meu pai. Por medo do futuro, medo da minha vida mudar completamente e medo de não poder realizar os meus sonhos. E a Kyla existe. É só isso que eu digo. A Kyla existe e ela tem que ser notada. Porque a Kyla não é uma só, a Kyla é muitas pessoas. A Kyla, inclusive, ela está em mulheres e está em homens também. Então a Kyla, ela é a sociedade. E infelizmente nosso programa está chegando no final. Eu quero te agradecer, Diodimar, por ter recebido a gente. E esse livro, Kyla, a Menina de Bronze, e você também pode ter esse livro nas suas mãos. Muito obrigado pela sua audiência e o programa Primeiro Você fica por aqui. Até mais.